Pessoal, um abraço para vocês. Eu estou novamente aqui da Câmara Municipal, do lado do Gabriel Quintão. Tudo bem, Gabrielzinho? Tudo jóia, Gabriel, fala Gabrielzinho, que eu vi nascer e cresceu muito, né? E Gabriel é jovem, tá com quantos anos, Gabriel? 23, fazer 24 mês que vem. Tá formando Direito também? Já formei Gestão Pública e tô na segunda agora. E é um engajado político, eu posso falar assim, porque desde... começou quando? O Gabriel com 10, 12 anos já estava na escola mexendo com política, não é? Conta pra gente, o pessoal de casa, saber. Hoje foi até interessante, Heitor, que uma amiga, né, da minha mãe, trabalhou junto com minha mãe, ela colocou no comentário: parabéns, eu vejo desde pequeno. Festa na escola, né, minha mãe era diretora de escola, você já estava lá ajudando os professores, correndo atrás. Então eu sempre gostei, algo que eu sempre gostei de participar, sempre gostei de conversar com as pessoas, e começou na escola, né, movimento estudantil de Grêmio. Essa última eleição foi sua primeira candidatura? Foi minha primeira candidatura, eu tinha 21 anos. Vereador. Teve uma votação 785 votos. Boa. Gastou nada. 2 mil e poucos reais. Gastei material impresso. Quebrou o porquinho lá em casa e gastou. Foi muito bem votado. Achei que meu pai metade minha mãe. Foi muito bem votado para a cidade de Itabira. E o engajamento ele continua. Está participando, vai aqui, reunião de Câmara. Você está acompanhando o momento político de Itabira? Acompanhei. Eu sempre acompanhei, né? Eu brinco que assim, às vezes eu estava lá no ensino médio estudando, já saía correndo da escola para vir para aqui, para acompanhar as reuniões de Câmara, acompanhar o legislativo aqui, né? Acompanhar as definições, as decisões. E aí eu comecei a participar muito, né? Conselho da Juventude, a ONG Observatório Jovem, ajudei a fundar. Bacana. Comecei não no movimento político partidário, né? Mas comunitário. Comunitário, educacional, estudantil, de participação. E aí isso, né, foi um caminho natural, eu participei. E em 2016 eu disputei as eleições, né, onde não fui eleito, mas assim, tive uma votação boa. E de lá pra cá eu não parei, né? Nesse mesmo ano da eleição eu me formei em Gestão Pública. Bacana. Eu vim pra Itabira. Porque gestão pública tem tudo a ver com político, né? Porque é ruim aquele político, Gabriel, que não sabe, aquele político que promete aquilo que você sabe que não vai... A gente eu falo que a gente tem que ter conhecimento. Eu brinco assim, não é uma faculdade, um ensino superior que vai definir se você sabe ou se não sabe, né? Muitas vezes tem gente que é doutor e não tem noção de nada. Mas a faculdade é lá. Mas a faculdade ajuda, né? Hoje, assim, eu vejo determinadas situações na política, na administração pública, no legislativo, no executivo. A gente tem facilidade de compreender por esse know-how. E de lá pra cá, né, não parei mais. Hoje eu faço parte de movimentos muito importantes. Eu tenho visto Gabriel Brasília, Rio de Janeiro, o menino internacionalizou, nacionalizou. E agora com a Renova é um partido? Não, o Renova ele é um movimento cívico. Tá. Vamos explicar para o pessoal do que é um movimento cívico. Aqui no interior a gente sabe o que é partido, né? O movimento cívico seria como se fosse uma associação de bairro muito grande que olha o todo, não é isso? São pessoas com interesse de buscar sempre o bem comum, que se reúnem, o mais legal do Renova, independentemente de partido. Bacana, pode entrar. Então lá, por exemplo, dos eleitos que tem lá hoje, tem deputado do PSB, do PDT, do Novo, do PSL, então tem de tudo. Nessa seleção de agora, tem assim, do PCdoB ao PSL. Ótimo. Do Novo ao PT. Quer dizer, ele está aberto para poder agregar. Quem quiser agregar. Né? Sempre pautado em alguns pilares. Então, por exemplo, a ética, a transparência, o respeito e a combate à corrupção. É pertinente, o Gabriel, isso que eu conheço, a criação do rapaz, do menino que eu conheço, né? Tem que estar preocupado com isso. Tem que ter uma ética, tem um respeito, tem uma participação, né, Gabriel? Tem que ser. Porque senão não adianta, né, Heitor? A gente vem com esse discurso de novidade no político de renovação, sendo que a renovação ela é só de nome. Eu falo muito isso. A gente tem que buscar renovação de práticas, né? Renovação de propostas, renovação de formas de se fazer isso. E eu tenho buscado isso hoje, como você brincou aí. Tenho ido a São Paulo, Brasília participando. Por exemplo, hoje eu faço parte do Politize, que é a maior ONG de difusão do ensino da educação política no Brasil. Bacana, hein? Hoje são 25 milhões de usuários que acompanham esse conteúdo. Então, o pessoal está vendo, está acompanhando. Isso, o que acontece é que hoje as pessoas estão vendo, então. Acompanha, vê tudo. Então, por exemplo, a gente tem as palestras, a gente leva para as escolas. Né? Então, hoje eu vou até as escolas, faço palestras com a escola, associação de bairro, nas cidades vizinhas. Bacana. Onde tem pessoas, pode ter 100 ou pode ter 2. Vai e faz uma palestra. Faz uma palestra, é um Agora você tem, eu tenho um pensamento com relação ao jovem, ao contrário. Muita gente fala, o jovem não está nem aí, o jovem não se importa. Eu acho que ele está aí, eu acho que ele se importa e ele quer o conhecimento. Sim. Né? Ele não quer a politicagem, mas ele quer o conhecimento. O jovem, Heitor,
ele tem senso crítico. Bom. Ele gosta de participar. Bom. Só que o que a gente tem que entender, eu posso falar como quem participou com 15 anos lá atrás. Infelizmente, a política, quando ela é discutida pelas pessoas que estão nela, ela é muito levada para o lado partidário, para o lado governamental ali. E o que a gente tem que entender? Que a política, ela pode ser discutida independente de partido, independente de cargo, independente de lado. O que a gente tem que buscar? Diálogo. Que é algo que a gente não tem tido hoje no Brasil. A gente vê um país tá faltando diálogo, dividido. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, ou você é contra. E eu que não sou nem Bolsonaro, nem Lula. Eu também. Eu quero opinar. A gente falar. Você tem o direito de avaliar, não, tal ação é louvável, tal ação não é. Por quê? Porque o diálogo se perdeu. Então, a gente tem que buscar isso nesses movimentos que eu faço parte, a gente busca muito isso, o diálogo, entender as diferenças. Outra coisa que tem acontecido muito no Brasil, que isso aqui é um bate-papo, pessoal, né? Quando o cara fala do Bolsonaro, ele já fala logo do Lula. Quando fala do Lula, o outro já fala logo do Bolsonaro. Quer dizer, não é só Bolsonaro e Lula que tem no Brasil. Temos outras pessoas virou pensantes. Virou uma divisão. E assim, uma raiva muito grande, né, Heitor? Hoje, por exemplo, eu brinco que antigamente as pessoas falavam, religião, futebol e política não se discute. Hoje discute. Hoje discute muito. Só que como que se discute isso hoje, né? Até agressivo. Né? A gente quer discutir no argumento, né? Me dá um argumento, me convence que eu vou, né? O problema é que falta o argumento. O pessoal vai cumprimentando a gente. E participar por exemplo, de movimentos como o Renova, que eu faço parte, agora que eu fui selecionado, a RAPS, que é uma rede que eu já ingressei em 2017, são justamente para isso. Por exemplo, na RAPS, onde eu tô, quando eu fiz parte, eram uns jovens RAPS, eu sou um líder, 64 pessoas. A gente convive, Heitor, com gente de pensamentos completamente diferentes. O que a gente tem visto por aí? Porque é o seguinte, aqui em Itabira, muito comum, isso que você falou, né? E por aí, você vê metade Bolsonaro, metade Lula. Mas por aí a gente tem outras cabeças pensando. Nós tivemos um candidato a presidente que tinha um pensamento diferente. A gente tem políticos que têm um pensamento. O que você tem visto aí por aí? Me conta. Heitor, eu acompanho muito uma menina, posso falar que é menina, porque é da minha idade também, a Tabata Amaral, sugiro para quem esteja nos ouvindo, que depois também pesquise, é uma jovem deputada eleita com 260 mil votos por São Paulo, uma das, assim, entre as top 10 das mais votadas, é Renova, é RAPS, é do Mapa da Educação também, igual eu, e ela fala muito isso. Então, por exemplo, reforma da Previdência é um tema que a gente vive hoje. E a gente não sabe o que é, né? Se você vira hoje e fala que você é a favor da reforma, isso é Bolsonaro. Você é Bolsonaro. Se você é contra a reforma, você é Lula. Qual que é o meu ponto de vista? A gente tem que ter uma reforma. Uma reforma. A gente tem que reformar o nosso sistema previdenciário. Não se sustenta. Mas como que reforma isso? Com diálogo, com consenso, com conversa. Não significa que nós temos que negar a reforma porque ela é pró-Bolsonaro e tem que defender o legado, ou abraçar ela, defender. A reforma ela tem que existir, né? Mas ela tem que passar por todos nós. Então o que a gente tem que buscar hoje? Buscar o diálogo. Por exemplo, quando a gente fala de presidente da República, parece que o sistema ali ele se restringiu apenas ao Fernando Haddad e ao Bolsonaro. Esquece que a gente teve Ciro Gomes com 3 milhões de votos, foi quem eu votei, inclusive. Esquece que a gente tinha ali João Moedo, que a gente tinha Marina Silva, que a gente tinha Henrique Meirelles, Geraldo Outras cabeças. E tantos outros, né? E a gente precisa de abrir, né, a cabeça para isso, abrir esse pensamento. O que o jovem que você encontrou lá em São Paulo, no Rio, em Brasília, ele tá engajado, ele está interessado, o que ele quer? Então, o jovem ele é inconformado com a situação. Inconformado. Ele não aceita. Porque ele tem sede de mudança, né? A gente quer isso. Eu vejo assim, ainda com um pouco de ressalva, algumas questões, né? Eu tenho hoje amigos, assim, vários estados, vereadores, deputados, estaduais, federais. Lá em Alagoas eu tenho muita gente boa que conheço, no sul do país, no norte, no nordeste. A gente vê uma variação muito grande da forma de participação. Então, por exemplo, São Paulo, você tem uma juventude muito aguerrida, que vai pra rua, parará, pororô. Né? Hoje você tem, por exemplo, o MBL, e em contrapartida com o MBL, você tem a militância da juventude de esquerda. Então, São Paulo, você tem isso muito bem consolidado. Né? No Rio, o pessoal é mais... No Rio, é uma coisa mais tranquila. Mais tranquilo. Mas o que você vê? Que todo jovem quer participar. Mas o que é muitas vezes o problema? Como que eu vou participar? Então, por exemplo, eu falo hoje, na nossa cidade, o jovem que quiser engajar. Qual que é o caminho? E qual que é o movimento que a gente tem? Por exemplo, a gente tinha um Conselho Municipal da Juventude. Acabou. Eu ajudei a fundar. Enquanto eu estive fazendo parte do governo, eu ajudei a voltar com ele. Ele acabou.
Que seria um caminho. É um caminho. Né? Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. É um caminho importantíssimo, é uma atitude louvável do Legislativo. A Câmara-Escola é um caminho para o jovem conhecer a escola. Eu tenho visto nas escolas, principalmente na ENSA e no PREMEM, o engajamento dos professores em incluir os meninos. Isso é bom. É importante, porque o professor, eu defendo muito a educação e defendo principalmente os professores, ele é o motivador ali do aluno. Aquele professor que vai para a sala de aula com vontade de engajar o aluno, de mostrar a realidade, ele transforma, ele impacta. Não é dizer que o professor é doutrinador, não é dizer que o professor está fazendo cabeça. O professor, eu tive bons professores, eu tenho essa experiência própria. Então, por exemplo, eu tenho que reconhecer isso, que quando um professor, ele motiva, ele explica, ele mostra para o aluno, a coisa vai. Hoje, por exemplo, o Parlamento Jovem tem, assim, diversos jovens que fazem a diferença hoje na política, que participam, que podem ser futuros vereadores, futuros prefeitos. Nós precisamos de pensar isso. Itabira é uma cidade que precisa de pensar na juventude. Nós somos 35% da nossa população, Heitor. Você não tem uma praça, então, por exemplo, você não tem show, quando tem o valor não dá para ir. E quando você pensa, por exemplo, nas políticas de inclusão, eu não vou nem para o lado, muitas vezes, do lazer, mas políticas de inclusão. O jovem que está saindo ali do ensino médio, que quer ingressar no ensino superior. Essa semana eu estava na escola Trajano Procópio, conversando sobre esse tema com alunos do segundo ano. O jovem que sai do ensino médio, ele não tem uma política pública municipal de direcionamento para falar com ele assim, olha, aqui em Itabira você tem uma universidade federal, mas também tem uma faculdade, que é a FUNSESC, que a outra está chegando agora, que você pode fazer parte. Você sabia disso? Você sabia que tem um SENAI? Você sabia que tem um SENAC? Mostrar para o aluno que há algumas alternativas, uma perspectiva. Mostrar, eu lembro, por exemplo, em 2013, via Observatório, nós fizemos uma pesquisa de quantos jovens queriam continuar em Itabira, quantos queriam voltar. Isso é um dado preocupante, a gente tem que pensar isso. Pensar, por exemplo, em capacitação para o trabalho. A capacitação é muito importante. A gente tem que primeiro pensar emprego isso. É muito importante. Hoje, eu sinto que falta uma política pública de apoio ao jovem aprendiz na cidade. Concordo. A própria Câmara Municipal, que ficou uma ideia para os vereadores. Puxa esse coro, São Gonçalo do Riabaixo está fazendo isso agora. Puxa esse coro, dê essa oportunidade para o aprendiz mirim, para o jovem de 16, 17 anos. Né? Incluir, né? Políticas de inclusão. A juventude precisa disso. Ela precisa de voz, ela precisa de vez, mas ela precisa de ser reconhecida, ela precisa de ser conhecida. E ela precisa de saber o papel dela. Então o jovem precisa de saber que ele pode fazer a diferença. Né? Eu recebo muita mensagem, eu falo assim, não, Gabriel, eu vejo você participando da política, eu vejo que você já faz diferença, tal. Eu falo assim, você pode ser igual a mim, você pode participar igual eu. Tem que querer. Né? Basta querer, basta querer fazer a diferença. Nós vamos conversar mais vezes, tá? Eu estou sempre compartilhando seu material lá. Eu fico igual bobo, porque assim, eu vejo você e outros filhos dos meus amigos, eu fico como pai, sabe? Hoje de madrugada eu vi lá a foto sua com essa questão do renova. 1 hora da manhã, foi 1 hora da manhã. Eu falei com a Maria assim, não, Maria, eu fico feliz porque eu vejo uns meninos assim que estão indo no caminho do bem, né? E o que a gente quer para todo mundo é isso, é o caminho do bem. Eu te desejo boa sorte. Conta com nós e juízo. E eu agradeço mais uma vez. Obrigadão, Heitor. Beleza, gente. Tchau, até mais.